Você com certeza já ouviu falar de sites que oferecem vírus para infectar o seu computador, né? Ou de falsos aplicativos para infectar o seu celular. Ou então formulários falsos que tentam roubar suas senhas. Acho que todo mundo já viu esse tipo de coisa, né? Agora, e site que infecta e hackeia o seu roteador ou o modem do seu provedor? Você já viu isso? Pois é, os roteadores também são alvos de campanhas de infecção por aí, apesar disso ser menos comentado e de ser um assunto mais nebuloso. A gente vai ver hoje então o caso de um site brasileiro bem popular que estava infectando os roteadores de quem estava ali navegando por esse site. E o que é pior, a vítima nem desconfiava de nada. Ela não precisava fazer um download e não precisava executar nada. Era só navegar pelo site e, dependendo do modelo de roteador que essa vítima usava, ele acabava sendo hackeado. A gente vai ver que site é esse e o que exatamente ele fazia nos roteadores das vítimas. Vamos ver também quais eram os objetivos desse invasor. E vamos comentar alguns recursos de segurança que os navegadores já adotaram ou vão adotar muito em breve e que vão ajudar bastante a gente nesses tipos de situações. Bora lá então? Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Gabriel Pato. Você tá no canal da galera que ama tecnologia e ama hacking. Vamos começar nossos assuntos de hoje vendo o caso de um site brasileiro que estava infectando os roteadores de alguns de seus visitantes. Esses visitantes podia ser, por exemplo, você que estava ali lendo uma notícia bem de boa nesse site. Mas antes, se você curte esse tipo de conteúdo, dá uma força aqui pro canal, deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal e habilita as notificações. Isso ajuda bastante o canal, então muito obrigado por fazer parte da nossa família. Tamo junto. E eu também tô te esperando lá no meu Instagram, hein? É @GabrielPato. Tô produzindo conteúdos exclusivos que vão parar só lá, hein? Bom, vamos lá então. O site onde isso tudo estava rolando se chama O Fuxico. Ele é um site bem conhecido do ramo de notícias de celebridades e de fofocas. Eu não costumo consumir esse tipo de conteúdo, mas com certeza eu já tinha ouvido falar desse site. Ele é bem antigo e é bastante conhecido. Então a gente está falando aqui de um site legítimo que está aí há anos no mercado. O relato dessa campanha de infecção rolando no site O Fuxico e os detalhes disso tudo que a gente vai ver aqui hoje foram publicados em um estudo da empresa Cujo AI. E esse relatório, apesar de não ter sido datado, alguns elementos do estudo indicam que ele foi feito em setembro de 2020. Eu imagino que você esteja se perguntando, bom, o site é legítimo, eles já estão há anos no mercado. Por que eles estão infectando os visitantes então? Pois é, na verdade eles não têm tanta culpa assim. O relatório indica que esse é um caso do que a gente chama de malvertising. É um termo que a gente usa para indicar quando redes de anúncios são usadas para distribuir malware. Então, provavelmente a rede de anúncios que o site O Fuxico usa, ou pelo menos usava na época, permitia aos anunciantes a inserir qualquer conteúdo dentro desses anúncios que são exibidos. Qualquer HTML ou JavaScript, por exemplo. Isso é diferente do que grandes redes de anúncios costumam fazer, como, por exemplo, a rede da Google, onde os anunciantes podem apenas escolher elementos visuais ali para montar o visual do seu anúncio e não inserir código. Então, quando os visitantes entravam no site O Fuxico, essa rede de anúncios carregava uma campanha maliciosa que dava então início à exploração dos atacantes. Beleza, faz sentido, já deu para entender como um site legítimo acabou tendo algo malicioso rodando ali. Mas eu falei no início do vídeo que a vítima não precisa fazer nenhum tipo de download ou rodar algum vírus para acabar tendo seu roteador comprometido, né? Então como é que algo rodando em um site conseguia infectar o roteador da sua rede local? Bom, aqui entra o que chamamos de Cross-Site Request Forgery. Quando você acessa um site pelo seu navegador, o seu navegador se conecta ao servidor do site que você está pedindo para que ele entre e solicita para esse servidor a página que você está especificando que quer acessar. Aí o servidor manda para o seu navegador uma série de instruções para que ele carregue essa página, com todos os conteúdos que ele vai exibir e também os elementos que ele vai usar nessa página. Só que para carregar alguns elementos como imagens, vídeos e scripts dessa página, o seu navegador vai precisar fazer outras requisições. Vai ter que se conectar e fazer requisições aos servidores que hospedam cada um desses elementos para que o navegador possa baixar esses conteúdos e usar eles na composição da página que você pediu ali para o seu navegador carregar. Agora, repara então que aqui, no primeiro momento, o usuário sabia que o navegador dele ia fazer uma requisição para a página que ele pediu para o navegador carregar. Essa requisição foi fruto do usuário ter digitado no navegador dele a página que ele queria carregar. Mas as outras requisições
requisições seguintes, o usuário não tinha muito como imaginar que elas iam acontecer. Elas rolaram porque o site indicou que aqueles recursos tinham que ser carregados. Então foi meio que o site que pediu para o navegador do usuário fazer essas requisições e não o próprio usuário. Vendo por uma ótica diferente aqui, a gente pode dizer que o site que o usuário está acessando pode fazer com que o navegador dele envie requisições para outros servidores web por aí, para outros sites por aí. E essa característica pode ser usada para uma ação maliciosa. Em teoria, um site poderia forçar o seu navegador a fazer uma requisição em qualquer outra página de qualquer outro site. Fazer um post em seu nome nas suas redes sociais, por exemplo. Para eles saberem quando é o usuário legítimo que está querendo fazer uma ação nele e não quando é o navegador desse usuário sendo explorado e forçado a enviar uma requisição sem o consentimento do usuário. Uma das principais medidas tomadas é o uso de um token, que é um valor aleatório que é passado para o navegador do usuário enquanto ele navega no site legítimo, como por exemplo a rede social dele. O navegador do usuário passa a enviar esse token nas requisições de ações que ele vai fazer dentro dessa rede social enquanto ele está navegando. E aí a rede social vai poder validar esse token e, sendo aquele valor que ele estava esperando, a requisição é aceita e a ação é processada. Como esse token é um valor aleatório e imprevisível, o site malicioso que está tentando forçar o navegador desse usuário a realizar uma ação dele sem que ele tenha consentimento, não teria como prever o valor desse token que é esperado pelo servidor-alvo, nesse caso, esperado pela rede social. Então o site malicioso forçaria o navegador da vítima a enviar uma requisição para uma ação qualquer em um outro site, mas ele não teria como fazer o navegador da vítima enviar o token certo dela e, sendo assim, o site-alvo não aceitaria essa requisição. Mas é claro, se o site-alvo não tiver tomado essa medida de implementar um token ou qualquer outra medida para saber diferenciar quando é um usuário legítimo que está solicitando uma ação na página e quando é o navegador do usuário que está sendo manipulado para enviar essa requisição, a gente considera então que isso aqui é uma vulnerabilidade, é um cross-site request forger. Ok, assunto apresentado, mas como é que isso se conecta com a história dos roteadores que rolou lá no Fuxico, hein? A gigantesca maioria dos roteadores possuem um painel administrativo que geralmente é oferecido como uma aplicação web. É um site normal que você pode acessar pelo seu navegador e, tendo a senha administrativa, você pode configurar o seu roteador, incluindo detalhes de conexão ao seu provedor ou configurações da rede Wi-Fi, configurações da sua rede local e assim por diante. Só que mesmo sabendo o seu IP de internet, ninguém vindo da internet, como por exemplo alguém que estivesse por trás desse site que você está acessando, conseguiria acessar o painel administrativo do seu roteador. Isso porque, pelo menos a grande maioria deles, só permite acesso a esse painel administrativo quando a pessoa que está querendo acessar ele está na rede local, está conectado nesse roteador por cabo ou por Wi-Fi e é um membro aí da rede local do seu roteador. Então, interagindo com o roteador vindo da internet, você não conseguiria acessar esse painel administrativo, pelo menos no comportamento padrão desses roteadores. Bora começar a conectar as coisas aqui e é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Voltando ao caso do site O Fuxico, então, o site não conseguiria conectar no painel administrativo do roteador desse usuário que está navegando ali. Mas esse usuário que está ali navegando, ele está conectado no roteador dele, né? Ele faz parte dessa rede local dele. Então, colocando de outra forma, o navegador desse usuário que está navegando consegue entrar no painel administrativo do roteador dele, né? Já tá sacando onde eu quero chegar aqui? Pois é, embora o site que você esteja navegando não possa se conectar no painel administrativo do seu roteador usando o seu IP de internet, ele pode forçar o seu navegador a enviar as requisições que ele quer para o painel administrativo do seu roteador. E é isso que o malware rodando dentro do anúncio malicioso que foi veiculado no site O Fuxico estava fazendo para infectar os roteadores dos visitantes. Mas para interagir com um painel administrativo, eles precisam saber como é esse painel administrativo, né? Que painel administrativo é esse? Então, como é que eles sabiam qual roteador o visitante tinha para poder interagir aí com o caminho certo? Bom, na verdade, o malware não sabia de nada. Ele não tinha como saber qual é o modelo do roteador e os caminhos administrativos corretos, assim como ele também não sabia qual era o IP da rede local que esse roteador estava usando. O que o malware fazia, então, é simplesmente chutar várias combinações que estavam pré-cadastradas nele
para diferentes modelos de roteador. Eles tentavam acessar os IPs que são mais populares, mais comuns de ser usados para roteadores, e as senhas administrativas mais comuns de serem usadas em roteadores também. Então o script do malware fazia o navegador da vítima sair fazendo um monte de requisições, tentando achar uma combinação que fosse válida para esses diferentes fatores. Para você ter uma noção melhor, essa aqui é a lista de IPs para onde esse malware enviava requests tentando achar o roteador da sua rede local, e essa é a lista de combinações de logins e senhas que o malware fica tentando usar. A gente vê o clássico admin, um clássico dos roteadores, mas a gente tem aqui também outras combinações que me chamaram bastante a atenção. Repara aqui que a gente tem senhas que são específicas de modems da Vivo e da GVT, ambos aí provedores pertencentes à Telefônica. Interessante esse ponto, né? Porque isso demonstra que o autor desse malware tem um bom entendimento do mercado brasileiro. E por fim, os caminhos que são acessados dentro do painel administrativo, segundo esse relatório, remete aos seguintes roteadores. No total, o malware fazia o navegador da vítima enviar mais de 1.400 requests, tentando aí achar a combinação correta. Tendo achado a combinação correta, o malware podia então mudar as configurações do roteador, autenticado como administrador. Beleza, mas que configuração que o malware queria mudar? Qual que era o objetivo desse invasor, o objetivo dessa exploração, hein? O invasor estava mudando os IPs dos servidores DNS usados pelo roteador para a rede local. Algo que a gente conhece como DNS hijacking, o sequestro de DNS. Eu já falei de DNS nesse vídeo que tá aqui no card, então eu não vou me prolongar muito nas explicações de como ele atua. Mas pensa no DNS como sendo uma espécie de GPS que dá as coordenadas para onde o seu sistema deve se direcionar para acessar os sites e servidores com quem você está querendo se comunicar. As conexões que nosso sistema faz quando a gente quer acessar sites ou enviar e-mails ou jogar jogos na internet, por exemplo, são sempre estabelecidas a endereços IP desses servidores. O nosso sistema precisa saber o endereço IP de cada servidor aonde a gente vai se conectar. E endereços IP são sequências numéricas como essa que você está vendo aqui. Cá entre nós seria bem difícil para nossa memória humana e super limitada ficar lembrando de várias sequências dessas para cada site que a gente visita, né? E olha que eu fui bonzinho e coloquei o IPv4. Se eu for falar de IPv6, então, aí você vai desistir de vez de achar que dá para decorar alguma coisa disso aí, né? E é aí que entra o DNS para salvar as nossas vidas. Como eu falei, ele é uma espécie de GPS onde a gente dá o endereço, tipo a rua tal que a gente quer ir, que é algo que é mais fácil de decorar, é texto, nome e tal, e ele retorna as coordenadas exatas de navegação. Ou então a gente pode falar que ele é tipo uma agenda telefônica, em que a gente pesquisa o nome do nosso contato, que é algo fácil de decorar, e ele devolve pra gente o telefone desse contato para onde a gente vai telefonar, para onde a gente vai ligar. Então o DNS é o que permite a gente a pegar o nome youtube.com, que a gente digitou para entrar aqui no YouTube, e receber de volta o IP dos servidores do YouTube que o nosso sistema vai usar para estabelecer uma conexão. Só que quando o malware altera o servidor DNS que é usado pelo roteador da vítima para um DNS que é de controle do hacker, o autor desse malware passa a ter o controle dessas traduções de nomes para IPs. Em outras palavras, ele pode direcionar a navegação dos usuários daquela rede que foi comprometida para qualquer outro lugar. Então, quando o seu sistema fosse consultar o IP do YouTube, ele pode responder com o IP de um outro site, de um site dele, fazendo com que seu sistema se conecte nessa página falsa, achando que está entrando no YouTube de verdade. E adivinha qual tipo de site que esse servidor de DNS malicioso estava direcionando os usuários aí para páginas falsas? Pois é, bancos brasileiros. Dá uma olhada nesse print aqui, ó. Quando a gente consulta o IP que está por trás do site do Itaú usando um DNS legítimo, aqui no caso usando o DNS gratuito da Google, ele retorna esse IP aqui, que é o IP legítimo do site do Itaú. Agora, quando a gente faz a mesma consulta, mas usando o servidor DNS que o invasor estava configurando nos roteadores infectados, a resposta é outra. Aparece um outro IP aqui. O relatório indica que isso aqui aconteceu para o Banco do Brasil, para o Itaú, para o Santander e para o Bradesco, pelo menos. Quando a gente entra nesses sites com o roteador comprometido, então, uma página falsa copiando a estética do banco original era exibida, mas aparecia um formulário que pedia os dados para acessar o Internet Banking e, obviamente, era um formulário falso que enviava seus dados bancários direto para o invasor. Embaçado, né? Mas vamos lá, apesar desse caso ser recente, quero falar para vocês que tanto o DNS hijacking quanto usar a CSRF para manipular roteadores das vítimas
são coisas muito, mas muito antigas e manjadas. Esse tipo de exploração não é nenhuma novidade e tá aí por muitos anos. E embora esse esquema pareça um crime perfeito, na real, hoje em dia a gente tem vários componentes que dificultam esse tipo de exploração. E um deles é o uso do HTTPS, o famoso cadeadinho na barra de endereços ali. Por mais que você esteja usando uma rede comprometida e o seu sistema tente se conectar no IP do invasor, achando que está entrando ali no site original do banco, o servidor do invasor não vai ter um certificado TLS válido desse domínio do banco. E sem esse certificado, o seu navegador ia te alertar com uma baita de uma tela vermelha dizendo que a navegação não é segura. Então você já ia ficar esperto e provavelmente você não ia continuar a navegar tendo recebido um baita de um aviso desses, né? Mas tem um porém aqui. Geralmente a gente não digita https e o site que a gente quer acessar, né? E a gente também não digita http e o site. A gente só digita o site e dá um enter ali na barra de endereços. Quando a gente faz isso, o navegador completa essas informações que estão faltando na URL com um valor que é considerado o valor padrão. E o protocolo padrão é o HTTP. Então, geralmente a sua navegação começa acessando o site via HTTP, sem o S ali, hein? Mas aí os sites que oferecem navegação segura via HTTPS, quando recebem a sua conexão via HTTP, eles te redirecionam para o endereço correto usando o HTTPS. Eles fazem o seu navegador ir para o caminho seguro e reconectar via HTTPS para você seguir navegando ali de forma segura. O que o atacante pode fazer aqui então é o chamado SSL Strip. Olha que interessante. O atacante não pode interferir na sua navegação quando ela está rolando via HTTPS com um cadeadinho ali na barra de endereços e tudo mais. Mas ele pode interferir na sua navegação quando ela está sendo feita via HTTP sem o S ali. E como por padrão os navegadores se conectam primeiro via HTTP para depois acabarem sendo redirecionados para o HTTPS, o que o SSL Strip faz aqui é impedir que esse redirecionamento aconteça. E ele continua fornecendo o site para a vítima via HTTP. A vítima geralmente nem percebe e continua navegando então por HTTP. Só que dessa forma, o atacante pode visualizar e manipular tudo o que essa vítima está fazendo no site. SSL Strip também é algo antigo e manjado. É uma técnica que também está aí já por muitos anos e também existem recursos que surgiram como resposta a essa prática. E o principal recurso que surgiu é conhecido pela sigla HSTS. Com esse recurso, os sites podem informar para o seu navegador que dali para frente ele só deve conversar com esse site por HTTPS. E não por HTTP. Então, se a vítima já tivesse navegado naquele site antes, no banco, por exemplo, e tivesse tido o roteador infectado depois desse primeiro acesso, quando ela voltasse para o site que é de interesse do invasor, como o banco dela, por exemplo, o navegador dela já saberia que ele só pode acessar o site do banco por vias criptografadas, que é o HTTPS. Então, aqui o invasor não conseguiria fornecer uma página falsa para a vítima, não conseguiria fazer o uso do SSL Strip. Mas, como eu falei, para isso a vítima já teria que ter acessado do site em questão antes. E se ela já tivesse com o roteador infectado no momento que ela fosse fazer a primeira visita ao site do banco, hein? Também tem uma solução para isso, o chamado HSTS Preload List. É uma lista que os donos de sites podem cadastrar aí os seus sites e essa lista é instalada dentro dos navegadores. Então, quando você faz o download do seu Chrome ou do seu Firefox, ele já vem com uma baita lista de sites dentro dele. E essa lista indica aos navegadores, então, que eles só devem acessar esses sites via HTTPS. Não importa se o usuário já visitou esse site antes ou não, o navegador sabe desde o primeiro acesso que ele vai ter que usar HTTPS para se comunicar nesses sites e nunca o HTTP. Então, também nesse caso, não teria nenhuma margem para uso da técnica do SSL Strip. Agora, olha isso aqui que bizarro. O HSTS existe desde 2012, tá? Então, assim, não é nenhum recurso novo, não é nenhuma grande novidade. Mas mesmo sendo algo antigo e já manjado, já amplamente conhecido por aí, pelo visto, sites dos bancos brasileiros que eu mencionei não fazem parte dessa preload list e também não usam o header para indicar aos navegadores dos visitantes que eles só deveriam se comunicar com esses sites dos bancos usando HTTPS. Cara, por que os bancos não estão usando um recurso tão simples de implementar e tão importante assim? Que coisa, né? Mas para nossa sorte, uma novidade, e essa sim bem recente, é de março desse ano, vai ajudar bastante os usuários.
Eu falei que quando a gente não especifica HTTP ou HTTPS digitando a URL lá na barra de endereço do navegador, o navegador completa com um valor padrão, que é o HTTP e não HTTPS, né? Na real, isso não é mais totalmente verdade, pelo menos não é mais verdade para o Chrome desde a sua versão 90, que foi lançado no dia 14 de abril desse ano. O Chrome passou a definir como protocolo padrão o HTTPS e não mais o HTTP. Então, quando você digita o site sem especificar o protocolo, o Chrome vai complementar com HTTPS. A Microsoft anunciou também que vai adotar essa medida a partir da sua versão 92, que vai ser lançada em julho desse ano. Cara, na boa, eu diria até que demorou para esse ser o padrão, né? Beleza, a gente falou de medidas que seriam úteis quando a vítima já tá ali com o seu roteador infectado e o invasor tá tentando interferir na navegação dela via DNS hijacking. Mas vamos dar um passo para trás aqui. Não é bizarro que um site possa fazer o navegador da vítima enviar requests para algo que tá na rede local dela? Eu acho que você deve concordar comigo que isso deveria ser barrado pelo navegador, né? Olha, finalmente isso vai começar a ser barrado, pelo menos no Chrome. A partir da próxima versão do Chrome, o Chrome 92, com data de lançamento definida para o dia 20 de julho, o navegador vai bloquear qualquer requisição a IPs da sua rede local se essa requisição tiver sido solicitada por uma página que não está na sua rede local, uma página de um site da internet. Cara, isso demorou muito para acontecer e eu fico realmente feliz que esse recurso esteja vindo e eu espero que os outros navegadores também adotem isso, também é muito importante. Só pra você ter uma noção de como esse tipo de exploração é algo antigo, tá? Quando eu tava escrevendo esse roteiro desse vídeo, eu lembrei e fui buscar de uma falha que eu reportei num roteador da Linksys, que eu fazia exatamente esse tipo de exploração, mas que eu ainda podia mudar a senha do administrador sem saber a senha atual, isso de qualquer pessoa que entrasse num site malicioso meu que estivesse explorando a falha. E eu achei esse meu report que já explorava isso tudo que a gente viu aqui hoje, e ele é de 2009. E mesmo em 2009, isso também não era novidade, tá? Isso aqui já estava manjado em 2009 também. Então, só para reforçar mesmo que esse tipo de exploração é algo muito antigo, mas finalmente Cross-Site Request Forgery de sites da internet para painéis de roteadores, para sites locais, tá com os dias contados. Mas vamos falar em melhorar a segurança do seu roteador. Queria lembrar vocês que vocês devem alterar a senha administrativa dos seus roteadores, caso o seu roteador ainda use uma senha padrão. Você viu aí que o malware explorava essa característica, né? Ele tinha uma lista de senhas padrão que ele ficava tentando usar. Outra dica é sempre conferir se existem novas atualizações de firmware disponíveis para o seu roteador, porque nesses updates costumam vir também correções de falhas de segurança, então é bem importante você aplicar esses updates. Bom, por hoje é só. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse incidente todo, o que você achou dessas técnicas. Não esquece de deixar aquele like no vídeo para fortalecer e de se inscrever no canal e habilitar as notificações. Isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo para vocês. Então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Eu espero que você tenha curtido e a gente se vê numa próxima, hein? Até lá!